Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Mais um dia aqui na presença do Senhor. Aqui é a palavra pura, esse canal onde eu faço a leitura da Bíblia. Se você puder nos acompanhar lendo junto também, tem o link da descrição. Se não, só ouça a palavra de Deus, acompanhe comigo ouvindo essa que é a verdade. Hoje vamos ler Êxodo 7, 8, Provérbios 2 e Hebreus 9, 23 e Hebreus 10, 18. Amém? O Senhor te abençoe, te guarde, esteja no seu caminho, na sua casa, onde você estiver ouvindo a palavra dele. Êxodo 7 diz assim. Não achei ainda, não acho. Estamos falando de Êxodo, conta a saída, né? Êxodo significa sair. E a saída, e tá falando sobre o Moisés tirando o povo do Egito. Ainda nem chegou a primeira praga ainda, talvez seja aqui nesse capítulo. Vamos lá. 7, diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Vê, fiz-te por um Deus a Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenei. E Arão teu irmão falará a Faraó, para que ele os envie de Israel para fora da sua terra. Mas Faraó não vos ouvirá. E eu colocarei a minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos e o meu povo, e os filhos de Israel, da terra do Egito, por grandes juízos. Eu endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei meus sinais e as minhas maravilhas na terra do Egito. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. E fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos e Arão tinha idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Quando Faraó vos falar, dizendo: Mostrai vós um milagre, então dirás a Arão: Toma a tua vara, lança diante de Faraó, e ela se tornará uma serpente. E Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram conforme o Senhor havia ordenado. E lançou a vara diante de Faraó e diante dos servos, e ela se tornou uma serpente. Então Faraó também chamou um dos seus sábios e feiticeiros e magos, e o Egito também fizeram de maneira semelhante com os seus encantamentos. Portanto, cada homem lançou a sua vara e todas se transformaram em serpente, mas a vara de Arão engoliu as varas deles. E o coração de Faraó se endureceu e ele não os ouviu, como o Senhor havia dito. E o Senhor disse a Moisés: O coração de Faraó está endurecido. Ele se recusa a deixar o povo ir. Vai a Faraó pela manhã, eis que ele sairá às águas, e tu estarás à beira do rio diante dele. E levarás tua mão, a vara, que se tornou em serpente, e dirás a ele: O Senhor Deus dos Hebreus me enviou a ti, dizendo: Deixe o meu povo ir, para que me sirva no deserto. Eis que até agora não me ouviste. Assim diz o Senhor: Nisto sabereis que eu sou o Senhor. Eis que ferirei com uma vara que está em minhas mãos a água do rio, e elas se tornarão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios detestarão beber a água do rio. E o Senhor falou a Moisés: Dize a Arão: Toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do rio, sobre as suas correntes, sobre os rios e sobre seus tanques, e sobre todos os ajuntamentos de águas, para que se tornem tudo em sangue, para que haja sangue em toda a terra do Egito, tanto em vasilhas como na madeira, quanto nas vasilhas de pedra. E Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor ordenou, e ele ergueu sua vara e feriu as águas, e estavam no rio à vista de Faraó e à vista dos seus servos, e todas as águas que estavam no rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram e chorou muito mal. E os egípcios não puderam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra.
E os magos do Egito fizeram assim com seus encantamentos, e o coração de Faraó ficou endurecido. Ele também não os ouviu, como o Senhor havia dito. E Faraó se voltou e entrou em casa, nem por isso no seu coração. E todos os egípcios cavaram em torno do rio para beberem água, pois não podiam beber a água do rio. E se cumpriram 7 dias depois que o Senhor havia ferido o rio. 7 dias sem água. 8, capítulo 8. E o Senhor falou a Moisés: vai a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir para que me sirva. E se te recusares a deixar ir, e eis que eu ferirei todos os termos com rãs. E o rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, e em teu quarto, e sobre a tua cama, e na casa dos teus servos, e sobre todo o povo, e nos teus fornos, e nas assadeiras. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. E o Senhor falou a Moisés: dize a Arão que estenda a mão com a vara sobre as correntes, sobre os rios e sobre os tanques, e fazei subir a rã sobre toda a terra. E Arão estendeu as suas mãos, conforme o Senhor havia dito, nas águas do Egito, e subiram rãs e cobriram toda a terra do Egito. E os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos, e fizeram subir as rãs sobre a terra do Egito. Então chamou Faraó a Moisés e Arão, e disse: rogai ao Senhor para que retire as rãs de mim, do meu povo, e deixarei o povo ir, para que possam fazer sacrifícios ao seu Senhor. E disse Moisés a Faraó: glória sobre mim, quando devo rogar a ti e aos teus servos, e por teu povo, para destruir as rãs de ti e das tuas casas, para que permaneçam somente no rio. E ele disse: amanhã. E disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. E as rãs se partiram de ti e tuas casas e de todos os teus servos e todo o povo. Elas permanecerão somente no rio. E Moisés e Arão saíram da presença de Faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que ele havia trazido sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nas aldeias e nos campos. E as juntaram em montes, e a terra cheirou mal. Mas quando Faraó viu que houve alívio, endureceu novamente seu coração, e não os ouviu como o Senhor havia dito. E disse o Senhor a Moisés: dize a Arão que estenda a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E eles assim fizeram, porque Arão estendeu a sua mão com a vara e feriu o pó da terra, e ela se tornou em piolho nos homens e nos animais. Todo o pó da terra se tornou em piolho em toda a terra do Egito. E os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos para produzir piolhos, mas não conseguiram. Assim havia piolhos sobre os homens e sobre os animais. Então disseram os magos a Faraó: este é o dedo de Deus. E o coração de Faraó foi endurecido, e ele não os viu conforme o Senhor havia dito. E o Senhor disse a Moisés: levanta-te de manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas. E diz-lhe: assim diz o Senhor: deixa o meu povo ir, para que me sirva. De outro modo, se não deixares meu povo ir, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre teus servos, e sobre teu povo, e nas tuas casas. E as casas dos egípcios se encheram de moscas, e também o chão em que eles estavam. E eu separarei naquele dia a terra de Gozém, em que habita o meu povo, para que não haja enxames de moscas, para que no final saibas que eu sou o Senhor no meio da terra. E porei uma divisão entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este o sinal.
E o Senhor assim fez, e vieram grandes enxames de moscas dentro das casas de Faraó e dos egípcios, para dentro das casas dos seus servos e toda a terra. A terra estava corrompida por causa das moscas. E chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide e sacrificai o vosso Deus nessa terra. E Moisés disse: Não convém fazer assim, pois sacrificaríamos a abominação dos egípcios ao Senhor. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os olhos, eles não nos apedrejariam? Nós vamos 3 dias de jornada no deserto e sacrificaremos ao Senhor, nosso Deus, conforme ele nos ordenou. E Faraó disse: Eu vos deixarei ir, para que ofereçais sacrifícios ao seu Senhor no deserto. Somente não devereis ir muito longe, suplicai por mim. E Moisés disse: Eis que eu sairei da tua presença e orarei ao Senhor, para que esses enxames de moscas se apartem amanhã dos seus servos e do seu povo, mas que Faraó não haja mais de forma enganosa, ao não deixar o povo ir a sacrificar o Senhor. Então Moisés saiu da presença do Senhor e de Faraó e rogou ao Senhor. E o Senhor fez segundo a palavra de Moisés e removeu os enxames de moscas de Faraó, dos seus servos e do povo. Não permaneceu nem mesmo não permaneceu nem mesmo uma. E Faraó mais uma vez endureceu seu coração também dessa vez e não deixou o povo ir. Faraó é complicado. Agora vamos a Provérbios 2. Essa história é legal, né? É uma das mais legais dos 10 mandamentos, das pragas. Provérbios 2 diz assim: Meu filho, se receberes minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para que inclines teu ouvido à sabedoria e apliques o teu coração ao entendimento, e se clamares por conhecimento e elevar de tua voz por entendimento, se buscares como a prata e procurares como os tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria da sua boca. É que vem o conhecimento e o entendimento. O Senhor dá a sabedoria e da sua boca, da boca do Senhor, é que vem o entendimento e o conhecimento. Ele reserva a perfeita sabedoria para os justos. Ele é o broquel para aqueles que conhecem corretamente. Ele guarda as veredas do justo e preserva o caminho dos seus santos. Então, entenderás a justiça, o juízo, a equidade, sim, toda boa vereda. Quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, a discrição te preservará e o entendimento te guardará, para te livrar do caminho do homem mau, do homem que fala coisas perversas, que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se regozijam de fazer o mal e se deleitam com a perversidade dos maus, cujas veredas são tortuosas e são perversos em seus caminhos, para te livrar da mulher estrangeira e até mesmo da estrangeira que lisonjeia com suas palavras, que abandona o guia da mocidade e se esquece do pacto do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Nenhum dos que vão até ela retorna, nem retornam as veredas da vida, para que possas andar pelo caminho dos homens bons e guardar as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os perfeitos permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra e os transgressores serão exterminados dela. Mais uma repreensão de Davi para Salomão, falando sobre os perversos e a mulher estrangeira. Cuidado com a mulher estrangeira. Hebreus 9, versículo 22. Não, 22. 9, 22.
Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificaram com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Só isso? Eu queria ler o capítulo inteiro. Está falando aqui no programa que é só esse. Ah, não! É do 1 ao 22. Ah, tá. Ficou muito desconecto só o 22. Hebreus 9, versículo 1 ao 22. Ora, verdadeiramente o primeiro pacto tinha também ordenanças do serviço divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo foi preparado, o primeiro, no qual estavam o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, que é chamado de o santuário. E depois do segundo véu vinha o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do pacto, toda coberta de ouro em redor, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná e o cajado de Arão, que tinham brotado, e as tábuas do pacto. E sobre a arca e os querumbis da glória, que cobriram o propiciatório, sobre tais coisas não podemos falar agora em particular. Quando estavam estas coisas assim ordenadas, os sacerdotes entravam sempre no primeiro tabernáculo, realizando o serviço do Senhor. Mas no segundo, apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano. Não sem sangue, o qual ele oferecia por si mesmo e pelos erros do povo. Isso significa que para o Espírito Santo, que o caminho para o mais santo de todos ainda não se havia manifestado, enquanto o primeiro tabernáculo ainda estava de pé. Isto é a figura que se refere ao tempo presente, no qual se ofereciam tantos dons como sacrifícios que não podiam aperfeiçoar o que realizava o serviço em relação à consciência, que consistia apenas em comidas, bebidas, diversas abluções, ordenanças carnais impostas sobre eles até o tempo da reforma. Mas Cristo, ao vir como o sumo sacerdote das coisas boas que virão, por meio de um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos de homem, pois não desta construção, nem pelo sangue de bodes, nem novilhos, mas pelo seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no santo lugar, que é no Santo dos Santos, tendo obtido eterna redenção para nós. Porque se o sangue de bodes e de touros e as cinzas das novilhas espargidos sobre os impuros sacrificam, trazendo a purificação da carne, quanto mais o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu para si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas as vossas consciências, para servirdes ao Deus vivo. E por isso ele é mediador do povo, por isso ele é o mediador do Novo Testamento, para que por meio da morte, para a redenção das transgressões cometidas debaixo do primeiro testamento, os chamamos e recebamos a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que venha a morte do testador. Porque um testamento só tem efeito após a morte dos homens. Do contrário, não tem força alguma enquanto o testador vive. Pelo que nem o primeiro testamento foi dedicado sem sangue, pois quando Moisés anunciou cada preceito a todo o povo segundo a lei, tomou o sangue dos novilhos e dos bodes, com água, lã púrpura e sopo, e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do pacto que Deus ordenou para vós. Além disso, ele aspergiu com sangue tanto o tabernáculo como todos os vasos do ministério.
E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificaram com sangue. E sem o derramamento de sangue, não há remissão. Que Paulo está explicando que o tabernáculo existiam o primeiro tabernáculo, o segundo tabernáculo, que você tinha que se purificar para entrar lá no Santo dos Santos, onde era tudo revestido por ouro, incenso e tudo mais. E quando Jesus veio, ele foi o grande sumo sacerdote e ele não sacrificou novilhos nem cabra, mas sim ele mesmo se sacrificou com o seu próprio sangue e purificou tudo com o sangue, o seu próprio sangue, o sangue de Jesus. Ele fala aqui, ó, quando Moisés anunciou a cada um a lei e tudo mais, ele tomou novilhos e bodes e teve o sangue, que foi o pacto entre Moisés e Deus. E ele purificou tudo com sangue. E Jesus nos purifica com o seu próprio sangue. Não há mais o derramamento, nem o sacrifício dos bichos e tudo mais, mas assim o nosso. E essa é a explicação desse livro de Hebreus. Paulo está falando. Amanhã vamos continuar mais uma vez o capítulo 9 de Hebreus. Também Êxodo, vamos tudo de novo, os mesmos livros agora. Vai ser Êxodo, Provérbios e Hebreus. Beijinho, encontro você no próximo vídeo.